Está começando mais um Influei, o programa que fala sobre universidade e criação de conteúdo. Eu sou Mari Parma, acadêmica de comunicação e multimeios UEM, e esse é o nosso último Influei do ano. Hoje a gente vai falar sobre comunicação e multimeios, o curso que eu tanto amo. E para falar sobre esse assunto, tá comigo também meu amigo Lucas Oliver. Bem-vindo de volta, Lucas! Oi, pessoal, é um prazer estar aqui com a Mari Parma no último podcast do ano. Eu tô chorando porque esse projeto foi incrível, foi maravilhoso, foi icônico, gigantesco. Mas, como eu comentei, sem os podcasts, tudo que é bom acaba melhor ainda. E hoje estamos aqui com eles, que são lendários, atemporais, icônicos. Powerful Caio, fotógrafo e criador de conteúdo, e ela, Dani Pola, gigante, que é professora do curso de CMM, Comunicação e Multimeios, aqui na UEM. Sejam muito bem-vindos, pessoal! Obrigado, um prazer estar aqui. Olá, muito feliz de estar aqui falando desse curso que a gente é suspeito, né? É icônico! Para começar, eu queria que vocês contassem a história de vocês com a UEM. Eu vou começar... Nossa, a minha... Depressão! Sem nenhuma! A minha história com a UEM começou em 2011, entregar a idade. Eu vim pra cá pra fazer o mestrado. Aí eu fiz o mestrado, do mestrado já entrei no doutorado. Acho que segundo ano do doutorado, eu comecei como professora temporária na UEM. Trabalhei 2 anos em outros cursos e aí desde 2017, eu acho, 17, eu alterno contratos temporários, então, no curso de comunicação e multimeios. Eu, até o dia da inscrição do vestibular da minha época, quando eu fui fazer o vestibular, eu ia fazer para artes cênicas. Jurava que ia ser ator, gostava muito de já fazer teatro, mas eu fiquei muito próximo de algumas pessoas de comunicação. E aí a gente até saía para fazer foto, algumas coisas assim, para brincar, que eles estavam tendo fotografia na época. E aí, no dia da inscrição do vestibular, eu falei assim, e se eu mudar pra esse curso? Não contei pra ninguém. No dia seguinte, eu tive coragem, contei pra minha mãe. Mãe, fiz inscrição pra outro curso. História boa. O medo dela, assim, que curso é esse? Eu nunca ouvi falar. E aí, passei e fiz o curso. Eu já conhecia, já tinha ido na mostra de profissões. Eu já tinha visto que era um curso muito mais minha cara que artes cênicas, tipo... Porque artes cênicas é atuar, né? A comunicação você conseguiria atuar em algumas outras maneiras. E aí acabei passando nesse vestibular que eu fiz e entrei em comunicação. É engraçado que tem o clássico estranhamento dos pais, né? Tipo, comunicação é o quê? O que você tá entrando? Que curso é esse? Essas palavras estão na Bíblia? Não estão, Mari. Bem isso. E é engraçado porque você entrou quando que você entrou? Acho que fazem 6 anos. Foi em 2018. Então o curso era muito mais recente ainda, né? Foi a 4ª, 5ª turma, né? Nossa. O curso começou em 2011, eu acho, 12. É a primeira turma que entrou, né? Aí tem a data de ingresso e a data de formação. Né? É por aí, mas é uma das primeiras turmas da minha turma, assim. Mas é um fenômeno interessante porque não acontece só com os pais. Então, acontece com o mercado de trabalho também. Porque são poucas as universidades no país que têm esse curso, né? Então, no começo, por exemplo, a questão dos estágios, né? A gente não tinha poucas vagas, era difícil para o pessoal conseguir estagiar. Às vezes, nas descrições das vagas de comunicação, vinha só as formações clássicas, jornalismo, publicidade e propaganda. E agora, muitas vezes, nas vagas de estágio, comunicação e multimeios é a primeira formação que aparece. Então, no mercado de Maringá, o curso já tem um espaço muito maior do que tinha, por exemplo, nas turmas do Caio, nas turmas anteriores. Eu lembro no primeiro ano até, tipo assim, o pessoal procurava estágio ou trabalho. Era sempre muito publicidade ou jornalismo, que no caso a gente não tem em Maringá, né? Não consegue trabalhar com jornalismo aqui propriamente dito. Ou cinema, ou fotografia, tipo assim, é muito definido. E agora, o movimento das empresas é justamente procurar profissionais de comunicação. A Prefeitura de Maringá ama profissionais de comunicação porque a gente vai muito além. A gente entende de jornalismo, mas a gente também entende de fotografia. Entende de cinema, mas também entende de
de publicidade, de design. Então a gente é profissional, somos profissionais muito amplos, sabe? Uhum. Essa perspectiva multimeios é muito adequada, por exemplo, com a área de comunicação organizacional, né? Então, um profissional que comunica a organização, né? Como o exemplo da prefeitura que o Caio colocou. Nossa, isso é muito incrível, porque eu falo por mim mesmo. Eu conheci o CMM apenas na UEM, quando eu entrei no curso. E realmente, que nem pra mãe do Caio, é um ensinamento inicial. Mas pra gente conseguir fazer o público entender melhor, vestibulando, tá ensinando algo diferente, algo com comunicação, pra vocês, como vocês definiriam comunicação em multimeios? Eu sei que é difícil, que é complexo, mas eu quero ouvir de vocês. Foi a primeira pergunta que a gente recebe quando entra no Sim. curso, sim, no primeiro dia. O que é comunicação? E eu acho que eu mantenho a minha resposta até hoje, assim, é pluralidade. Você vai aprender, realmente, assim, a comunicação nos diferentes multimeios dela, nas diferentes formas dela. Eu mantenho, assim, a minha opinião. Acho que você vai conseguir aplicar a comunicação em diversas áreas. Vai ter uma base muito boa para todas. Que incrível. Ah, eu quero ser CMM também. Eu acho engraçado que eu uso um pouco o nome, né? A comunicação nos meios, então o impacto que a comunicação faz nos meios, e os meios de comunicação, que é os que a gente conhece. Mas a professora vai saber dizer melhor, né? Imagina, A gente. pressão, né, Vamos deixar claro que eu não sou graduada em comunicação multimeios. Eu sou graduada numa das formações mais clássicas da área, que é a comunicação social, com habilitação em jornalismo. Então, eu venho dessa escolinha dos cursos, né? Eu não fiz CMM, eu ministro disciplinas no curso. E é engraçado porque eu não recebi, claro, né, essa pergunta quando eu entrei. E eu não sei, assim, se eu consigo dar uma definição. Sim. Mas se eu tivesse, né, como você está me perguntando, talvez é uma habilitação que forma pessoas para trabalharem com a comunicação na contemporaneidade, que tenham esse olhar plural, amplo e não engessado de como a comunicação, os processos, enfim, acontecem nos dias que a gente está vivendo atualmente. Nossa, que incrível. Eu, basicamente, cada vez que conheço mais CMM, me apaixono mais. Sendo graduação, para mim, CMM se mostra como uma possibilidade. Eu acho incrível. E eu, como talvez no futuro, calor de CMM, não sei. Gente, todo mundo pergunta isso, eu sei que já é um clichê, mas para fazer CMM, tem que se comunicar bem? É uma regra? Como é que é? Conta pra mim um pouquinho. É uma dúvida que eu tenho muito no pessoal no meu direct. Nossa, eu gosto de comunicação, eu acho muito bacana, mas eu não sei falar na frente das câmeras. Então, a gente estava até conversando antes e eu acho que da minha turma, 90% trabalha por trás das câmeras. É tipo assim, muito pouca gente que tá na frente das câmeras. Que se comunicam bem. Mas você não precisa se comunicar bem. A resposta é, na minha opinião, não. Porque você consegue fazer roteiro, você consegue trabalhar com a câmera, você consegue trabalhar com design. Muitas das áreas da comunicação você não precisa se comunicar bem, porque você vai estar por trás. E um exemplo disso é a minha turma, né? Ai, que incrível. Amei, cara. E pra você, Dani? Qual a sua opinião sobre esse tema polêmico? Então... Bem polêmico. Eu penso que tem uma relação com o que você define como se comunicar bem. Se você, pelo que vocês estão falando, existe meio que um senso comum de que se comunicar bem é falar bem perante as câmeras. E o sentido de comunicação, ele é muito mais amplo do que isso, né? Tem a ver com, como diz o nome, uma ação, né? É você se relacionar e passar informações para um público, né? Então, por exemplo, eu também entrei no curso de jornalismo achando que eu ia ser repórter de TV, achei assim, certo. E aí eu descobri que eu levo muito mais jeito
para um jeito, né? Eu tenho muito mais habilidade com a parte de produção, né? Que muitas vezes é esquecida. Porque, por exemplo, para a gente estar aqui hoje, precisou a Mari entrar em contato com a gente, precisou marcar um horário, precisou avisar onde que seria a entrevista, o horário que deveria estar aqui. Então, essa parte que a gente chama produção, o termo técnico de comunicação, tem a ver com comunicação, porque eu preciso mandar uma mensagem, eu preciso usar uma linguagem adequada, eu preciso saber o que eu preciso mobilizar. Então, por exemplo, alguém precisou pensar em passar um café pra gente chegar aqui e se sentir bem acolhido. Um beijo pra dona Cleusa que fez o café aqui. Beijo, dona Cleusa. Para o teu coração. Maravilhoso. Café é o líquido da vida. Então, essa parte de produção também tem a ver com comunicação. Então, por exemplo, o cheiro do café faz a gente se sentir bem acolhido num ambiente. Isso também comunica alguma coisa. Então, quando a gente entende se comunicar bem apenas com falar bem, ter uma boa dicção, não ter vergonha de olhar para a câmera, não ter vergonha de falar com os outros, não ter vergonha... E aí, uma coisa que eu acho muito engraçada é que muitas vezes... Quantas vezes vocês já ouviram a pessoa falando assim, não me liga, me manda áudio, me manda um e-mail, mas não me liga. E muita da produção do jornalismo a gente faz entrando em contato com as pessoas, marcando, dizendo, olha, eu preciso de uma entrevista sobre isso, eu preciso de uma fonte que fale sobre, sei lá, física quântica, como é que eu vou achar? Eu preciso perguntar para outras pessoas que eu sei que têm afinidade com essa área, que vão me indicar uma outra pessoa, para daí eu conseguir falar com ela. Se você vai, por exemplo... Uma área que também é a área de trabalho da comunicação, que é a organização de eventos. Olha quanta coisa você precisa agilizar, providenciar, orçar. Tudo isso é comunicação também. Então, quando a gente restringe o sentido de comunicação a se comunicar bem apenas no audiovisual, nas redes sociais, a gente está restringindo. Então, eu vou te responder que precisa se comunicar bem. Porém, nesse sentido mais amplo de comunicação, que sempre que a gente interage com outras pessoas, a gente está comunicando alguma coisa para alguém. Tem um mantra de comunicação que eu acho que desde o primeiro ano, tudo comunica. A Dani sempre falava isso, principalmente na aula de criação visual, tudo comunica, o elemento que você está usando comunica, certamente. A palavra que você usa comunica, o jeito como você escreve comunica, então... Nossa, é incrível. Tudo comunica. Então, por exemplo, nós três aqui parecemos de preto, a Mari veio todo colorida. Esse colorido diz alguma coisa sobre a personalidade da Mari. Exato. Que ela é um arco-íris, a pessoa só. Ela é gigante. Eu adoro que ela definiu tudo, né? Meio que cientificamente, assim, ela foi definindo, explicando o conceito, é isso aí. Ela é didática, ela é do povo, é do povo para o povo, é isso. Mas eu realmente fiquei muito feliz, porque, por mim, por exemplo, eu tenho segurança gigante com a minha fala. É algo assim, que fazer o podcast pra mim é algo totalmente, me deixa muito seguro. Todo dia eu falo no meu espelho, falo, meu Deus, eu tenho que falar bem, tenho que falar devagar, Lucas, tenha calma, por favor. Mas isso, saber que eu posso trabalhar isso, claro, durante o curso, saber que necessariamente só a minha fala é o que importa, me comunicar-me bem, é algo que me deixa muito feliz, muito mais calmo. E com uma pessoa que está muito interessada no curso agora, que, gente, isso é muito bom, sério, vocês são gigantes. E são duas grandes referências na área, que é uma área gigantesca, a pressão, né? E como duas grandes referências na área, eu queria saber mais sobre o mercado de trabalho para um graduando em comunicação multimeios e para um assim formado comunicólogo. Diferenças, particularidades, oportunidades. Queria saber um pouco mais sobre isso também. Ai, tô arrepiada. Eu senti o arrepio daqui. Eu senti o arrepio. Eu vou falar, vou dar um exemplo. Eu falei disso esses dias até. Quando eu entrei na graduação, no jornalismo, lá em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, uma das primeiras coisas que os professores falavam pra gente é assim, você vai ser pobre. Você falou isso pra mim e eu não vou esquecer. Você tem ciência de que você vai ser pobre. Então, assim, é uma área... Aliás, deixa eu começar antes, né? Que você perguntou dos graduandos. A gente tem, por norma, por regulamento no curso, aqui da UEM, na maior parte dos cursos, que o estágio fora da universidade só pode ser feito a partir do segundo ano.
tá? Então, no primeiro ano, a gente tem essa formação de base, que se entende que é necessária para que você consiga exercer minimamente ali, ou, né, se colocar no mercado de trabalho, entendendo sempre, por favor, pessoas que empregam pessoal de comunicação, a gente entende que o lugar do estágio é um lugar que também é pedagógico. Quando você está nesse lugar de estagiário, você não é um profissional, você está ali aprendendo um ofício também naquele fazer que é profissional em um determinado contexto. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, é uma área que você consegue ganhar muito bem, sim, mas em algumas áreas específicas. E aí a gente tem relação com isso que a gente falava antes de saber se comunicar bem. Então, por exemplo, TV é uma das áreas que paga melhor, né? Repórter, apresentador, tudo mais, paga muito bem. Mas, por exemplo, rádio, emissoras tradicionais, que eu tenho, por exemplo, um colega da graduação que trabalha na rádio e ganha muito bem, porque ele tem o programa dele e ele recebe comissão dos anunciantes. A gente tem a fotografia, a gente tem, por exemplo, Design. Design. Dá esperança no Design pessoal. é uma área que não é muito assim valorizada para você conseguir ganhar bem como designer. Se destacar, né? Exato. Se fizer o que gosta. Aí são duas coisas diferentes que daí a gente vai cair lá em como você entende sucesso, que a gente estava falando um pouco disso antes, assim. Eu tenho uma amiga da graduação que largou uma posição de repórter em TV de capital para ir para Portugal fazer mestrado, para ir estudar fora. E várias pessoas que estavam bem estabelecidas na carreira aqui no Brasil que têm essa meta de trabalhar fora do país e aí resolve. Então, como você entende sucesso? Como você entende que é se dar bem na sua profissão? É você ter uma remuneração boa ou é você ter uma boa qualidade de vida com aquilo que você faz? Então, a gente tem vários transtornos, né? O pessoal tendo burnout, muito jovem. Isso é um problema, né? Então, se a gente está falando de remuneração, a gente está em um contexto. E aí, a área de comunicação, no geral, né? Quando a gente olha para todas essas habilitações, então, design, jornalismo, jornal impresso, web jornalismo, social media, são ocupações profissionais que não são tão bem remuneradas se a gente olhar esse contexto de pessoas formadas em um curso de graduação, que investiram 4 anos ali na sua formação. Agora, se você está falando de qualidade de vida, a gente está falando de um outro contexto. É igual aquela frase da Fernanda, só que ela falou sobre ser atriz, e eu acho que tem um pouco da comunicação também. A Fernanda falou assim, você quer ser atriz? Desiste. Desiste, se você tiver alguma chance de desistir, você desiste. Agora, se for uma coisa que você não consegue viver sem, aquela coisa que você precisa fazer para se satisfazer como pessoa, aí você entra na profissão. Ela falou como atriz, mas eu trouxe muito para comunicação também, assim. Eu não me vejo sem comunicar. Eu acho que desde que eu sou criança, eu ia lá pro Bazar do Seu Joaquim, falava, sou apresentadora, programa Modo Magia. Então é isso, você fazer o que você gosta é sobre qualidade de vida também. Eu diria que comunicação agora é a profissão do momento, gente. É o que o mundo tá mais pedindo. A internet não para de crescer. O TikTok, o Instagram, não para de crescer. As formas de divulgar. A gente consegue fazer um anúncio e mandar ele para Times Square. Tipo, a comunicação não para de crescer. Então, eu acredito que é a profissão do momento. Quanto à remuneração, tenho colegas, assim... a gente vai fazer 2 anos de formado agora, que de remuneração estão bem por 2 anos de formado, mas assim, se eu pudesse dar uma dica, eu seguiria o que a Dani falou, assim, faz o que você gosta. Se você fizer o que você gosta, você vai conseguir prosperar, assim, vai prosperar, porque já que você gosta, você vai fazer com amor, com carinho, as pessoas vão ver isso e vão te reconhecer.
E você vai conseguir dormir bem, não vai ter burnout. Tipo, eu daria o conselho para as pessoas fazerem o que gosta, sabe? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Ai, fixa. Muito Eu falo bom. no podcast, todo aquele momento que eu me arrepio, porque é muita frase forte, é muito chablau, entendeu? É chablau. Mas realmente eu achei engraçado isso, eu acho muito importante, até quando conversar nos bastidores, nós aqui, em relação também à conexão, que a comunicação gera essa conexão também, é interessante para a gente trabalha, conectar, estar comunicando, afinal, que nem Mari Parma falou, tudo comunica, né? Eu achei muito interessante essa perspectiva, porque mostra a pluralidade que é esse curso aqui, gente. Eu tô arrepiado, quero muito fazer agora! Mas enfim, eu vejo para vocês que vocês conseguem construir muito bem essa narrativa da comunicação multimeios. No começo, qual foi a maior insegurança de vocês, assim, no mercado de trabalho? Aquele medo, aquele frio na barriga, aquele negócio que dá um, né, aquele, né, assim, dá um medo, assim. Queria saber um pouco também sobre isso. Eu acho que vamos lá, né? Vou sempre falando da minha experiência, né, gente? A primeira sensação, assim, que eu acredito que quando você vai chegando perto da formatura é o medo de ficar desempregado, né? É o medo de você não ser capaz de sustentar, de você se sustentar, de você ter vivido ali 4 anos, né? E não vai dar em nada. E aí, quando eu terminei, assim, a graduação, eu já tinha um olhar para a parte de pesquisa, que também é uma carreira que é possível seguir, né? Mestrado, doutorado e trabalhar nessa parte de pesquisa. Então, isso para mim já foi uma opção, porque quando eu me formei, foi muito entregar a idade, gente. 18 anos você tem, para com isso, tem 18 Eu anos. só tenho Desde que cara você vai de estudando pro criança. resto da vida. Eu A me cutis formei. dela tá incrível. Perfeito. Aham. É genético, né? Eu terminei a graduação em 2010. E aí, o valor que estava a bolsa de mestrado pagava mais financeiramente do que as minhas colegas de graduação ganhavam trabalhando no jornal impresso, para ter que dar plantão de final de semana com o celular ligado com o celular da polícia, assim, se tivesse alguma ocorrência, se tinha que correr, cobrir, tipo, fazer plantão igual outras áreas que ganham muito mais do que naquela época, era um valor, sei lá, acho que R$1.500. Então, aí eu fui para a área acadêmica, assim, que eu entendi que para mim naquele momento fazia mais sentido. Aí terminei o doutorado e tal. E aí eu descobri que, além dessa parte de produção, eu também levo muito mais jeito para a parte de criação verbal. E aí eu fui trabalhar, que é uma das minhas disciplinas. Sim, tive com ela também. Não é minha, né, gente? Pelo amor de Deus, não sou dona. Mas ela que entrega todas, ela entrega que eu sei. O povo tá falando que você entrega, você entrega. Não sou dona de criação verbal, mas é uma das disciplinas que eu mais ministrei. Nosso ao coração ela é longo dando assim. desse tempo que eu estou no curso de comunicação multimês. Então eu fui trabalhar como redatora numa agência de comunicação. E aí é uma responsabilidade muito grande, né? Quando você escreve alguma coisa e você tem noção que vai chegar para muita gente, né? E aí eu fazia também a parte de revisão. E aí, nossa, teve uma vez que eu fiz um flyer e saiu. Enterrar os ossos? Não. É outra. Eu posso contar depois do enterro dos ossos. Uhum. É a minha história clássica. Uhum. Todo mundo que foi meu aluno já escutou essa Sim. história. Mas eu revisei um flyer. E esse flyer era sobre um curso que tinha uma data exata, 5.000 exemplares. Pois saiu com a data errada. Tinha vários cursos no flyer, e aí um deles saiu com a data do mês passado. E era para sair com a data desse mês. 5.000 exemplares impressos para uma pessoa que ganha, tipo, R$2.000. Tipo, se eu tivesse que pagar para refazer, nossa, você fica assim, gela aqui assim, sua alma inteira, pensando que você vai ter que ressarcir. Graças a Deus não precisei, meu chefe foi super compreensivo, o cliente também foi super compreensivo. Enfim, acontece, até porque eu era revisora,
Mas existe dentro de uma agência uma hierarquia. Então, passou por mim, passou pelo cliente, passou pelo diretor de criação, passou pelo atendimento. Várias pessoas olharam e ainda assim saiu com esse erro, né? Então, eu acho que esse é um dos maiores medos, assim, sair uma informação errada que não dá pra você consertar depois. E teve também o enterro dos ossos. A clássica. Ai, quero essa história, parece ser boa. Eu sou gaúcha. Né? Ai, meu Deus. Eu sou do Rio Grande do Sul. Bah. E aí, cheguei aqui em Maringá para trabalhar nessa agência e tal. E aí veio o briefing do cliente, que era uma academia de ginástica, musculação e tal. E aí o briefing era um post para rede social para as pessoas irem treinar na academia depois de curtir o carnaval. E lá no Rio Grande do Sul, a festa que encerra o carnaval se chama Enterro dos Ossos, que é a festa da quarta-feira de cinzas. E você pulou o carnaval inteiro e você está o quê? Apenas os ossos. Na minha van filosofia, isso era o mesmo nome em todo o país. Para mim, todas as festas encerravam o carnaval em toda parte, se chamava Enterro dos Ossos. Eu fui sem medo. Venha comemorar o Enterro dos Ossos na Academia X. Felicíssimo, achando que tava arrasando. O dono da academia era religiosíssimo. Ele achou que o meu post tava falando de morte. Voltou, apaga e foi de novo. Vai morrer sem treinar. O gaúcho tem uma linguagem própria, gosta muito de idioma mesmo. Então, assim, essa questão de adequar também a linguagem pro lugar e pro público com quem você tá falando é uma coisa que precisa prestar atenção também. O conselho para a vida é esse, gente. Pense em quem é o seu público. Pense. Primeiro você pensa quem é o seu público, depois como você vai comunicar. Nossa, ótimo ensaio, assim. Fiquei arrepiado realmente. Criação verbal, aprendi. Gente, criação verbal é tudo. Uma matéria maravilhosa. Pra você, Caio, conta a sua insegurança, o medo, assim. Do mercado de trabalho? Enfim, comunicação. Sem restrições aqui. Gente, a pergunta foi sobre... Insegurança, medo. Sobre insegurança. Medo do mercado de trabalho. Ai, gente, ela colocou no... Não, então vamos Se você não teve medo nenhum também, você ele se fala. jogou de cara. Eu não tive medo, sempre quis ser fotógrafa e pronto. Eu... O Caio sempre quis ser Cara. fotógrafo, eu vou agora contar no ao vivo que a gente contou antes. Ah, Fotografia é no começo do curso, Primeiro né? ano. Uma do primeiro Isso ano, é uma aí. das primeiras disciplinas e tal. Caiu na minha mão fotografia. Eu, fotógrafo, imagina. Eu da criação verbal, fotógrafo. Oh, meu Deus. E aí eu passei uma tarefa, expliquei lá a parte teórica e tal, e passei uma tarefa que o pessoal era pra eu pegar as câmeras e sair na UEM e fazer uma foto de perfil. Caio, que já queria ser fotógrafo, foi lá e fez uma foto de perfil, uma pessoa, só que atrás da pessoa era uma folhagem, né? Tinha uma folhagem assim, e ficou parecendo que a pessoa tinha, sei lá, um capacete, um acessório na cabeça, tamanho, assim. Gigante a foto. E aí eu descontei nota dele, porque ele não pensou nessa Destruiu parte. os Ele meus ficou sonhos. muito pistola comigo. Destruiu os Não meus olhava sonhos. na minha cara. Agora que tá formado, Ah, que ele está me para. tolerando novamente. Não, mas foi sobre isso. Eu entrei no curso realmente apaixonado por fotografia, mas eu não sabia nada de fotografia, né? Tipo, e aí durante o curso você vai aprendendo comunicação, criação visual, com o cinema, com a fotografia, que a foto não é só a foto. É o que a Dani falou lá atrás sobre se comunicar bem. Ser fotógrafo é sobre comunicar alguma coisa com a foto. E sem querer, essa foto comunicou que eu não me preocupei com Em dirigir a modelo. em dirigir o modelo específico. Ele é Mas- depois. Não, mas e aí, durante o curso eu fui avançando, e aí sobre você perguntou sobre medo. Eu não tive medo de me jogar, eu realmente me joguei. Fui parar em um estágio de fotografia que eu não sabia nada de fotografia em estúdio, e eu entrei no mercado de trabalho, né, Dani? A Dani falou. O mercado de trabalho me contratou de estagiário, mas eu era basicamente o fotógrafo responsável pelo estúdio. Isso é Então, péssimo. eu tive que me virar pra conseguir administrar aquilo ali. Tipo, 4 horas diárias de fotografia em estúdio e tendo que dar conta disso, sabe? E eu não tive medo. Eu fui
pesquisar, fiz curso, pedia ajuda pro Lucena, que daí depois que a Dani saiu, entrou o Lucena, foi nosso professor de fotografia, pedi ajuda pra ele e não tive medo, assim. Deixa eu só falar uma coisa do estágio que o Caio falou e agora eu me lembrei. Muitas vezes as pessoas contratam um estagiário de comunicação e multimeios achando que já é um profissional pronto. E aí largam uma responsabilidade que seria de todo um departamento de comunicação com vários profissionais habilitados em várias especialidades da área de comunicação e esperam que esse um estagiário faça um milagre, sei lá, viralize a página, faça o estúdio ficar famoso e pagando a bolsa de estágio. o influencer e, né, quando muito pagando uma bolsa. E que, né, é importante, claro, né, pro estagiário, mas que não é um valor que paga um profissional. Exatamente. E existe uma cobrança que é de nível profissional para um estagiário que ainda que é uma pessoa que está em formação, não é um profissional formado, né? Então isso é preocupante às vezes. Mas o estágio é uma coisa muito importante, assim. Eu vejo a maioria das pessoas da minha sala que estão trabalhando hoje em áreas distintas começaram com estágio. Sim. Então, assim, a hora de você experimentar mesmo, fazer o que gosta, descobrir o que gosta e o que não gosta é durante a faculdade. Porque depois que você se forma, existe uma responsabilidade na vida adulta, né? De pagar as contas. Pagar as contas. Os então, boletos chegam. Tem tempo para erro, mas assim, talvez é um pouquinho menos. Digamos que é uma ampulheta de tempo e ela vai, de responsabilidade, e ela vai descendo. Então, durante a faculdade, as responsabilidades, querendo ou não, são menores. Então, vai experimentar, vai fazer coisa, vai tirar foto, vai fazer podcast, experimenta. Vê o que você gosta. Ela já encontrou lá. E ela do povo. Uma coisa que eu gosto muito de fazer estágio aqui é que, às vezes, eu tô lá, escrevendo matéria, às vezes eu tô fazendo entrevista na rádio. Uhum. Aí eu tive a oportunidade de vir aqui na TV gravar, inclusive, isso daqui veio graças a um trabalho do Chico. O Chico botou a gente pra fazer talk show. Deu uma lacradinha no meu talk show também, minha nota não foi muito alta, mas eu falei... eu acho que é isso. Faz parte da vida. As matérias que você vai mais mal avaliado são as matérias que você mais gosta. Exatamente. É que a gente cai muito no erro de achar que sabe fazer. Então assim, eu talk show, eu já trabalho já faço entrevista, eu acho que eu sei fazer. E daí a gente cai nesse erro e... Não, né? Fazer o quê? Mas foi importante pra mim. Foi que foi a foto do Caio. Exato. Não, pra mim não foi, não. Eu entrei na faculdade querendo fazer TV. E aí eu fui muito mal em todas as disciplinas de TV. E aí eu desisti, eu falei, bom, se meu professor tá dizendo que eu não fui bem, então eu vou largar a mão da TV. Eu larguei a mão da TV e aí fui pra parte da pesquisa mesmo. Você descobriu que é uma fada. Não, e agora eu tô repensando carreira. Vamos ver aí se eu vou continuar. O exemplo que você deu de trabalho. Durante toda a faculdade, eu acho que temas eu repeti pouquíssimos em trabalho. Os trabalhos do primeiro ano foi em uma área, os do segundo foi em outra área, os do terceiro foi em outra. Eu terminei a faculdade fazendo revista. Eu comecei com moda, o primeiro ano, o segundo ano eu foquei muito em moda. Quarto ano, eu terminei fazendo uma revista de mulheres de mais de 60 anos. Então, Nossa, assim, é verdade. experimenta, faz coisas diferentes. Tem muita matéria que permite você fazer coisas diferentes. Experimentar as diferentes áreas, assim. Caio, e você é criador de conteúdo, tem mais de 20 mil seguidores nas suas redes sociais. Por que estudar comunicação, mesmo já monetizando com a internet? Por que fazer comunicação? Por que fazer comunicação? Sendo que você pode pegar a câmera lá e fazer. Bom, eu diria, a Dani vai saber explicar isso até por conta do jornalismo. O mundo muda muito. A internet agora tá no auge, a comunicação tá no auge. O jornal impresso também tava. Agora não tá mais. Quando você tem um diploma, uma certificação, daqui uns anos, você vai estar certificado para trabalhar em alguma coisa. E se você só vai ali sem a faculdade, sem um diploma te amparando, para conseguir um emprego lá na frente, se a internet parar de bombar,
Se surgir outra coisa, a inteligência artificial. Então, assim, o seu diploma te garante muita coisa. Um diploma em comunicação, um diploma em jornalismo, te garante muita coisa no futuro. Sem contar a base extremamente incrível para trabalhar com isso. Porque criar conteúdo, querendo ou não, exige muito de entender o que está acontecendo, saber se comunicar. Bom, vamos lá. Primeiro que a gente não forma social media. A gente... Isso é importante de deixar claro, né? O curso de comunicação e multimeios, ele não é só um diploma, ele te forma para uma habilitação profissional. Então, você tem uma habilidade de trabalhar na área de comunicação, né? E até mesmo se a gente pensar, por exemplo, internet. Quando eu estava na faculdade, o que bombava era Facebook. Quando o Caio estava na faculdade, não existia TikTok. TikTok é um fenômeno de agora, né? Sei lá, Snapchat surgiu, flopou, né? Tem povo lá e... Mas foi artista quando durou, né? Não, mas exato. Existiu essa ferramenta. Algumas pessoas acenderam lá. Algumas pessoas ficaram famosas lá. Instagram foi lá e pegou o story, né? Então, a gente vai... É preciso que se entenda que isso que a gente está falando dos meios, dos veículos de comunicação, a gente está falando de um suporte, né? É onde a gente divulga aquilo que a gente faz. Só que aquilo que a gente faz não é o veículo, aquilo que a gente faz é o conteúdo. Então, o curso de comunicação pensa as linguagens. A linguagem que você precisa usar para a criação verbal, a linguagem que você precisa usar para a criação visual, a linguagem que você precisa usar para a criação audiovisual, a linguagem que você precisa usar para a fotografia, para essas várias habilidades, né, profissionais que a gente tem no contexto da área da comunicação. Se você tem a habilidade, tanto faz o suporte. O suporte que tiver em voga no momento, você vai saber pensar como usar essa habilidade para comunicar neste suporte com o público com o qual você precisa falar. E isso é super importante. Por exemplo, esses dias eu fui dar uma aula, vou entregar pro pessoal do primeiro ano. Fui dar uma aula numa turma do primeiro ano. E aí, tô lá dando exemplo, criação verbal, papapá. Aí eu falei assim, vamos comparar, por exemplo, a revista Veja com a revista Carta Capital. E eles ficaram assim. Eles não sabiam o que eram as principais revistas do país, né? E aí eu falei assim, gente, vamos supor que dê tudo certo na sua vida e você vai criar um anúncio publicitário para vender um Rolex. Você vai anunciar Rolex no TikTok? Você não vai, porque a pessoa que compra Rolex não está no TikTok. Ela está comprando Veja, ela está comprando Isto É. Então, é isso que é a diferença de você ter uma habilidade e você saber usar um suporte. O curso de comunicação te ensina habilidade profissional para você pensar a comunicação nos vários suportes, nas várias linguagens adaptadas para os vários públicos, e público é sempre no plural, porque nunca vai ser um só, ou quase nunca. Então, essa habilidade que é o que o curso confere. Então, não é ensinar um suporte. Se a gente ensinasse só redes sociais, o que a gente ia fazer quando surgiu o TikTok? E quando terminar o TikTok, a gente tiver que usar, sei lá, ChatGPT, né? Então, o importante é a habilidade. É essa habilidade de trabalhar com a grande área da comunicação, suas linguagens, suas técnicas, suas tecnologias. E não o suporte. O suporte é só uma parte. Dani. Suporte. A Dani, toda vez que a Dani fala, é uma aula, né? A gente Aí a gente não consegue evitar. Professora, É intrínseco a ela, é intrínseco. Eu sou professora num curso
tão prestigiado quanto o CMM, Nossa. que é gigantesco. Dani, chegou aos meus ouvidos aqui, Meu Deus. FC de campo minha, que o CMM ganhou 4 prêmios na Intercom. Procede de informação? Vamos lá. Vamos lá. Historicamente, o curso de comunicação multimeios da UEM é premiado na ExpoCom, que é uma mostra de trabalhos práticos que é promovida pela Intercom, como você bem disse, e a Intercom é, acho que a maior sociedade de pesquisadores em comunicação, e aí a grande área, do país. E aí, anualmente, é promovida a ExpoCom, que é essa mostra de pesquisa experimental, então trabalhos práticos. A ExpoCom acontece em 5 etapas regionais, então uma etapa em cada região do país. O melhor de cada categoria no regional classifica para concorrer ao nacional. Então, esse ano, lá em Guarapuava, a gente ganhou... Nossa, agora eu perdi as contas. Acho que 7, né? Prêmios regionais. A gente ganhou 7 prêmios regionais. 7 regionais. Então, a gente tem 7 trabalhos práticos, que são os melhores da região. E a gente foi para o nacional. E aí, no nacional, nessa edição, a gente ganhou... 4 nacionais. 4 nacionais. 4 nacionais. É isso. Nossa, E 2 delas... Então, a gente tem 4 melhores produtos de comunicação do Brasil. A gente tem a melhor revista customizada do Brasil, a gente tem o melhor aplicativo de comunicação do Brasil, a gente tem a melhor ilustração do Brasil e a gente tem a melhor... O que era o outro? O melhor mediometragem do Brasil em 2023. Nossa, é de uma relevância gigantesca, porque realmente, excepcionalmente, a gente não sabe o grau de grandioso que é realmente o curso e como se mostra, né? Eu tenho uma dúvida em específico também para você em relação a tudo isso, que você com certeza foi base de muitas pesquisas, obviamente dando aula, sendo professora, naturalmente, mas você orientou os projetos junto ao aluno, junto ao corpo, conta para mim. Isso, Caio também vai saber falar dessa parte, que ele também fez trabalhos. O processo de orientação funciona assim. Existe um direcionamento, né, por parte do professor, que vai ali. A gente precisa dizer para vocês que algumas coisas que vocês querem fazer não é o mais adequado naquilo que a gente já sabe que funciona ou não funciona na área. Então, por exemplo, professora, eu quero fazer um documentário sobre pesquisa científica das áreas de ciências ali mais duras, matemática, exatas, que para as meninas de 16 anos, ali de 15 a 17 anos, se interessarem por essa área de exatas. E aí eu vou fazer um documentário de 1 hora para colocar no YouTube. Não dá para fazer. Porque as meninas de 15 a 17 anos, elas estão vendo vídeo de 1 minuto no TikTok. Elas não estão assim. Ninguém dessa idade assiste 1 hora de documentário. Não é a linguagem, não é o veículo, não faz sentido a proposta para esse público-alvo. Não tem público. Então, essa é uma das etapas do processo de orientação. E desse lugar... vocês ficam pistola com a gente. Só que, assim, tem uma razão de ser. As coisas são feitas da forma como elas são feitas historicamente, por uma questão de que já se percebeu o que dá certo e o que dá errado. Então, esse é um ponto do processo de orientação. Outro ponto do processo de orientação que vocês também os alunos ficam muito bravos com a gente quando a gente pede isso. Referencial teórico. Não me lembro disso. Tem um projeto para arrumar referencial teórico. Por que o referencial teórico é importante? Porque ele te ajuda a entender como a área pensa aquilo que você está propondo. Então, por exemplo, professora, eu vou criar uma marca de plano de saúde e aí eu vou fazer essa marca de plano de saúde vermelha. Você já viu um plano de saúde que a identidade visual é vermelha? Que cor que é plano de saúde? Azul. Azul, verde, né? Áreas que remetam à saúde.
É isso que o referencial teórico vai te ajudar. Ele vai te ajudar a perceber erros que você faria antes de cometer o erro. Então, você já consegue, analisando o referencial teórico, entender o seu tema, entender a área, entender o contexto no qual ele se insere. Então, essa é uma parte. E esses trabalhos práticos, em geral, eles são feitos em 2 etapas. Uma primeira etapa que é importantíssima, que é essa do planejamento, que é pensar todas as etapas, pensar cronograma, planejar o que dá tempo de fazer, o que não dá. Então, por exemplo, professor, eu vou fazer um audiovisual em 6 meses. E é um documentário sobre mulheres na música sertaneja. E aí você gasta 4 meses captando material. Vai dar tempo de editar, divulgar, finalizar em 2 meses? Não vai. Você vai ter um monte de material bruto, mas você não vai ter um produto final. Então, essa etapa de planejamento, de pensar cronograma, pensar adequação de etapas que você precisa fazer, tudo isso faz parte da orientação, para depois a gente chegar na execução do produto, que aí a gente vai orientar linguagem, vai orientar a parte técnica, vai orientar composição. No caso dos aplicativos, por exemplo, tem que pensar toda a experiência de usuário, arquitetura de informação, todo esse planejamento, para daí eu começar a fazer o design das telas, para ver que tela que leva para que tela. Então, é um processo assim, que é difícil resumir aqui rapidamente, né? Porque é bastante trabalhoso. E aí, o orientador fica nesse lugar, assim, de ter essa função de direcionar a parte técnica e a parte profissional, a parte ali específica da área de comunicação, mas também sem podar demais a criatividade do aluno, que é tão importante. Um desafio imenso, né? A Mari vive isso, eu fico pensando, que eu já fui orientando também na área de direito, só que são áreas totalmente distintas. Claro, comunicação conversa com tudo, obviamente, tudo é comunicação, todavia são áreas bem distintas. E mesmo em direito, que é muito mais teórico, muito mais essa área, não é tão prática, infelizmente, a gente tem essas demarcações, né? Essas construções. E pra mim, eu fico vendo, nossa, eu falo assim, dá um brilho no olhar, como vocês trabalham isso. Pro Caio também, né, Caio? Você também passou por essa fase, pra você, com essa experiência, um lado da orientadora, agora do orientando. Como marca. Ele fica pistola quando a gente fala da foto dele. Não, na época, né, tipo, pensando aí nos trabalhos que a gente era orientado, na época, realmente, a gente quer abraçar o mundo. Num dos trabalhos específicos do 2º ano, a gente queria fazer um filme. Literalmente, a gente fez roteiro, ia fazer filme, ia gravar tudo. O professor foi orientando, a gente fez um teaser de 30 segundos. E pra disciplina, aquilo comunicava, era o que precisava, porque... E é o que dava tempo também, né? O que dava tempo, e dinheiro, e produção, e tempo. E aí é um papel muito importante, professor, saber ministrar isso. Porque a gente experimentou, a gente brincou com as luzes que a gente queria brincar. Mas a gente entregou o produto, mas um produto totalmente diferente. O meu TCC foi assim, os trabalhos do 1º ano foram assim, eu quero fazer foto desse jeito. Aí vinha o professor e falava, e se a gente fizer dessa maneira? Então o trabalho do professor é um diferencial muito grande, assim, na hora de te direcionar para fazer o trabalho, sabe? É muito, muito importante mesmo, assim. Nossa, tô arrepiado com a fala do... Chique, a gente tá arrepiado hoje, vocês são muito bons. Eles são duplinha, né? Lendário. Fizeram umas pausas depois da Dani falar a foto dele. Influenciando amizades. Eu vou colocar a foto aqui depois, a gente na edição. Depois, mano. Quem apanha nunca esquece. Quem dá o tapão. Mas eu tive um carinho. Não, sim, tá tudo bem. Não. Só porque ele ficou chateado. Hoje não, para. A gente fica chateado mesmo. E não, você sabia que isso... Ai, gente, monstro que me persegue. Essa fala da Dani. A sua fala, esse negócio da fala dela, de prestar atenção no fundo, foi uma coisa tão grande na minha fotografia que até hoje eu tô prestando atenção no modelo, eu não só vou clicar modelo, eu olho o fundo. Então, assim, foi um comentário que no momento me deixou triste, mas é um comentário que mudou a minha vida no sentido de fotografia mesmo. Agora, a partir daquela época, eu
Eu não fiquei pensando só na modelo, eu pensei também no fundo, sabe? Enquadramento, né? Realmente muda, assim, a sua percepção, sabe? E me persegue, assim, a fala da Dani. E aquela coroa de flor? Essa sombra. Mas é super importante. Sim. Composição do enquadramento, quando a gente tá falando de produção de imagem, é super importante. Sim. E é a coisa mais comum. A pessoa vai lá, mais comum, assim, do estudante de graduação. A pessoa vai lá gravar uma entrevista. Aí ela não olha que tem uma tubulação, assim, galho atrás da pessoa. galho que faz um negócio, que faz uma sombra, que fica uma imagem estranha. Mas o que é mais comum é a pessoa bota o entrevistado aqui, senta, ajeita a pessoa, ajeita o cabelo, bota o microfone, nanana. Aí ela não vê que tem uma tubulação de energia passando aqui, ó. Aquele negócio de metal, assim, que desce na parede inteirinha. Fica, ó, uma beleza no vídeo. Não dá pra usar. Você vai ter que tentar tirar na edição, vai ter que cortar, aí vai ficar ruim. Tem que gravar de novo, por uma questão de enquadramento que você não olhou. Então, assim, quando a gente fala de comunicação, nunca é só uma coisa. Sim. É sempre toda uma parte ali de produção que precisa ser pensada antes de você dar o play, antes de você começar a rodar o valendo. As orientações são muito importantes. Até o próprio Influem orientado pelo professor Thiago Lucena. E assim, vai rodando, ele dá muita liberdade pra gente fazer, pra gente experimentar, mas o primeiro BO que acontece já... Socorro! Sim, eu já tive surtos que você não olhou e falou, calma, Maria, calma. Então é muito importante ter essa visão do professor. E agora, fazendo umas perguntinhas fora do script, porque o Caio pediu o roteiro, mas a gente vai fazer as perguntas. Ai, eu nem pedi roteiro, já te pedi. Eu li o roteiro inteiro. Oh, meu Deus. Eu vou fazer uma coisa que o Chico odeia, né? Nas aulas de TV, mas eu vou ter que fazer. Caio. Eu queria fazer. Não pode não, Caio. Não, eu queria dizer... A blogueirinha. A professora Dani Paula me passou uma fofoquinha aqui que você foi entrevistado pelo Jornal Nacional. Eu queria que você comentasse um pouco Ele é disso, artista. Né? Passei. Sim. Mas quem pediu pra mim foi fácil. Um dia na TV Globo, outro dia na Influem, tô acostumado. Claro. Só de renome. Só renome. Só renome. Exato. Pau a pau aqui. A Influem é um pouco maior, é uma convidada, né? Jornal Nacional. Influem, Jornal Nacional. Daqui a pouco bate os direitos do Jornal Nacional processando a gente. Com certeza. Não, chocado em como tudo isso aconteceu e aconteceu muito orgânico. Eu gosto muito da Taylor Swift e aí eu tava indo pro Rio de Janeiro e foi aí que vem toda essa essa sensibilidade pra viral, pra essas coisas. Quando eu cheguei dentro do avião, eu vi assim, todo mundo de pulseirinha. Com a pulseirinha da Taylor Swift, eu também tava. Qual o nome? Com as pulseirinhas dos álbuns, sabe? O nome dos álbuns e tal, vi todo mundo. Falei assim, gente, esse avião inteiro tá indo pro show da Taylor Swift. A gente começa a conversar, a aeromoça entra no papo, a gente troca a pulseirinha com a aeromoça, gravei esse vídeo. Mais um tempinho passa, falei assim, eu vou fazer esse teste. Começo a gravar o avião inteiro e pergunto, quem é que vai pro show da Taylor Swift? O avião inteiro levanta a mão e grita. Postei isso no TikTok, falei, gente, o pessoal vai achar legal, vai achar engraçado, tipo, curioso, né, um avião inteiro. Tiveram até perguntas no TikTok, vocês fretaram o avião? Na realidade, não, todos os... Não duvido da capacidade do Twitter. Todos os voos chegando no Rio de Janeiro naquela semana, a maioria era pro show da Taylor Swift, o RBD já tinha sido. Uhum. E aí o vídeo, de repente, 50 mil, 100 mil, em 24 horas, 1 milhão de visualizações. E aí era isso, eu tava lá, o meu show era no outro dia, nesse mesmo dia do viral, a Globo entrou em contato, um dos jornalistas. Olha, eu tenho uma pauta que eu mandei aqui pra produção do Jornal Nacional. E Fantástico, isso aqui, off. Eles mandaram pro Fantástico também. Só que acabou acontecendo algumas coisas no Rio de Janeiro que mudou a pauta do Fantástico. Foi outra, né, o show. Sabe. Mas o Jornal Nacional topou a pauta e falou pra entrevistar pessoas que estavam indo pro Rio de Janeiro nesse sentido. E o meu vídeo era justamente sobre isso. E foi aí que eles foram lá no apartamento que eu tava, gravaram a entrevista. Eles gravaram todo mundo que tava comigo. Eu tava com uns 10 Swifts no apartamento. E foi isso. Durante o show lá, eu tava no meio do show da Taylor Swift e o meu celular começou a vibrar assim. Você tá na Globo, você tá na Globo, você tá na Globo.
foi muito engraçado, assim. E eles estão me devendo uma visita ao Projac. Eu falei, ó, em troca, eu quero uma visita ao Projac. Você levou de brinde? Oi? Você levou de brinde? Obviamente, vamos fazer um Vamos fazer ônibus. Escuta aqui, Um ônibus pro você vai Projac. pedir o número do telefone da produtora e você vai passar pra mim, a gente vai organizar uma excursão. Uma excursão pra Tá Projac. registrado. Nossa, gigante. E eu cobro. De eu suítes. cobro. E eu vou estar como comunicação multimeios member também. Agregado. Agregado. Eu cobro, tá? Não dá ideia não. Tá registrado. Essa ideia é genial, tá gravado. Ué, faz Poderemos acontecer, organizar. ué. Não, poderemos vou organizar. Pega conversar. o número da produção. O jornalista ó, que entrou em contato comigo, a gente vai fazer acontecer, tá? Vai chegar lá a Ué inteira lá do Projac. Quer fazer essa perguntinha? É pra mim? É pra Dani? Eu vou até Chegou me o momento. Esperamos. Não Pra podia ambos. faltar a perguntinha. Meu Deus. É o momento. Calma, deixa eu ser bem fundo. Dani, é primeiro de você. Oh, meu Deus. Que bom. Quem assistiu Influência Só que a gente nos episódios sabe. passados Só que a já gente tá mais sabe. tranquilo. Devia ter assistido. Vamos lá. Ô, Dani, que é isso? Que tem estoque de campo, né? Mas enfim, vamos lá, que na surpresa é melhor. Vai. Dani Pola. Por Dani Pola. Meu Deus. Dani Pola ao quadrado. Eu sou. Nossa, que difícil. Jornalista, pesquisadora, filha, irmã, neta. E lendária. Biográfica. Chama lá. Lendária é ele, sou eu não. E orientadora. Orientadora. Humilde, Ganhadora de modesta. Stockholm. Modesta, que a bicha é modesta. Que a bicha é gigante, você é modesta. Imagina. Ah, que delícia. Nossa, você é modesta demais. Você sabe porque você é tão gigante. Você tão assim. Imagina, É um gente. big, sim, maravilhosa. E assim, com essa modéstia, humildade. A humildade você tem que comentar, né? Resplandece, né? E agora, né, como eu fiz para nossa querida Dani, doutora Cara, Dani. deixa nervoso. Agora a gente vai Ele já tá no Jornal fazer. Nacional, rapaz. Que isso? O cara tá mais nervoso Não, agora que tá no per- Jornal Nacional. Gente, não, tá cheio de. Tava cheio, a gente fez. Você não tem noção tanto de corte. Eu esqueci meu nome. Como que é seu nome? Eu não sei. Powerful. Powerful. Não, mas depois eu acalmei, pensei nas pulseirinhas e ficou E tudo você bem. está calmo agora? Agora eu Essa tô. pergunta? Nossa, Então, quando, vamos lá. quando ligo Tranquilo. gravando, a pessoa muda. É, Com mas certeza. eu já tô acostumado. Tá tudo- Mas vamos lá. Eu fui primeiro. Powerful Caio. Por Powerful Caio. É apaixonado pela vida. Ah, vibrou! Esse saiu no espelho, hein? Esse Esse saiu no no espelho. espelho. Não, alô. Alô! Tô preparado pra blogueirinha já. É o próximo. Só que blogueirinha tá aqui influentar aqui, né? Ah, desculpa. Blogueirinha tem muito a aprender ainda, blogueirinha. Ai, que lindo, gente. Ai, eu amo tanto essas perguntas. Mais porque uma é perguntinha rápida. Sua matéria favorita? É criação verbal, né, Uma gente? matéria que você não daria de novo. Nossa. Foto. tão- Fotografia. Arrasou, Ainda mais se aluno for. Agora, Caio. Sua matéria favorita? Favorita? Criação verbal. Criação visual. Criação visual. Ele não gosta de mim. vocês Uma não- matéria que você não faria de novo. Vou fazer de novo. Se falar verbal. Faria toda de novo. Ele falou que faria o. Eu faria o inteiro curso de novo. Eu faria o Faria curso de novo. Talvez política. É muito traumática. Sério, que Não, é uma maravilha. matéria muito difícil. Estudar CONAR, estudar importante. meios de regulamentação. Agora a pergunta mais importante desse podcast. Já perdoou a Dani Paula? Já perdoei. Ai, que lindo! Você foi Uma reconciliação. Gravada, né? Mas as câmeras só... Espera ele entrar de novo no curso, a gente vai brigar de novo. Será que eu passo nesse vestibular? Tá concorridíssimo. Vamos mais concorridos do Enem, né? Que são mais concorridos. Tem Enem pra entrar na UEM agora. Agora No- tem mudança. No SISU, a 10% gente foi o vagas. quarto curso mais concorrido Que da legal. universidade. Legal. CMM tá gigante. Sim. É gigante. Sim. E agora, pra fechar, agora é uma pergunta um pouco mais filósofa. Nossa, que achei que já respirar. tinha, já tava trabalhando. Não, Essa é. pergunta aqui é pra respirar. O que vocês diriam para as pessoas que querem fazer comunicação e multimeios aqui na UEM? Meu, se joga, não tenha medo, é um curso lindo.
É um curso que vai te permitir, como eu já disse no podcast, trabalhar com muita coisa, fazer muita coisa em muita área, extrai o máximo dos professores. Os professores são altamente capacitados. Às vezes a gente não tem o tempo de matéria que a gente quer, pelo tempo da grade ser corrido, mas no off você tem um contato muito grande com o professor. Aproveita isso. Tem trabalho para fazer, faz na área, faz com moda, depois faz com comida, faz de um documentário de restaurante. Durante a faculdade eu fiz de documentário de idosa e ao mesmo tempo que eu fiz sobre relacionamento tóxico. A gente fez sobre jogos de Atari, sabe? A gente fez sobre jogos de mesa e... Enfim, muitas áreas. Então, assim, explora. É um curso que te permite fazer isso. Tem muito curso que não, mas comunicação permite você explorar. E é um curso lindo. Eu amo. Ai, que lindo. Os professores são muito legais. Dani Paula, gente. São mesmo. Não, gente, falando sério agora, comunicação e multimeios é um curso que me parece, eu sou suspeita, né? Mas enfim, é um curso que ele era vespertino, agora a gente tá já com 2 turmas no noturno. Então a gente ainda tá entendendo, né, esse novo público. Mas é um curso que me parece que ele, como eu disse antes, ele forma uma habilitação profissional. Você vai ter essa habilidade de comunicar várias linguagens, várias técnicas para vários públicos em vários veículos. Então você sai realmente um comunicólogo habilitado para trabalhar com os multimeios, e isso é um conhecimento que te abre muitas portas, como a gente falou aqui, e muitas possibilidades de atuação no mercado de trabalho, na vida acadêmica, o que quer que você decida fazer depois de sua vida. Acho que é isso. É muito legal, vem. Ai, meu Deus do céu, obrigado, Dani. Eu dei uma surpresa pra você, Mari. Finge que eu não pedi, tá? Você não pediu, foi natural. Eu não pedi, claro que eu não pedi. Como vocês bem sabem, a Mari também é uma graduanda do curso de comunicação e multimeios. Mari, por que fazer comunicação e multimeios para finalizar nosso dia de hoje? Eu juro que eu não ensaiei, tá pensando em fazer pergunta pra mim agora. Tá, o que eu diria desfaça tudo que você sabe de comunicação antes de entrar em comunicação. Eu entrei pensando, eu vou fazer porque não tem jornalismo, não é. Vou fazer comunicação, só ali, jornalismo. Eu entreguei jornalismo. Eu esbarrei com um universo enorme, pensar que tudo comunica. Na parte de design, que eu falava, eu odeio design, eu nunca vou fazer design. Tive que aprender também, aprendi sobre o audiovisual, aprendi sobre TV. São coisas muito amplas e, assim, senso crítico também. Eu aprendi muita coisa sobre a vida, sobre o impacto que a comunicação causa na vida das pessoas, o perigo que é você passar uma desinformação, o perigo que é você passar uma informação errada. Então, tudo que eu achava que eu sabia sobre comunicação, eu repensei. E isso foi muito importante. E eu não poderia falar sobre outro assunto, né? No último Influem do ano. Ai, gente, tinha que ser sobre comunicação. Ano que vem, amigo, a gente só tem 2 semanas de férias. 8 de janeiro tá todo mundo aqui. Não, em janeiro a gente já tá chora, gente. Mas assim, inclusive o Influem é um estágio que é muito importante fazer parte do estágio. Só que muita coisa dessa segunda temporada eu aprendi pelo curso de comunicação. Foi indo no Multicom, o Raiman Benedetti que chegou, olhou pra mim e falou assim: por que você não faz em vídeo, hein? No meio do intervalo da palestra. Por que você não faz aquele programa em vídeo? Daí isso deu uma pulga na orelha. E daí o que eu precisava de um chutão assim nas costas pra falar, vamos fazer, foi o talk show do Chico. Então... E hoje, também queria dizer que o Influem é o podcast mais ouvido de 79 pessoas. Eu queria muito agradecer você que tá acompanhando, você que acompanha os episódios. Top 10 de 250 pessoas só no Spotify. Então eu queria muito agradecer a professora Dani por ter participado desse último podcast do ano. Imagina, um prazer estar aqui com você, foi muito legal. Nossa. O Caio me perdoou. É clima de conciliação, já tem quase programa serviu todo, gente.
Caio, muito obrigada Obrigado. pela sua participação. Lucas, obrigada por essa temporada. Você é gigante, Parma. Obrigado Muito por tudo. obrigada. E eu queria agradecer a você que nos acompanhou esse ano. E a gente se vê ano que vem, tá? Se você ainda não viu os episódios temporadas, gasta as férias já pra ir assistindo as temporadas passadas. E muito obrigada. A gente se vê ano que vem. Até mais! Amo! Feliz ano novo! Ano novo!